Olá, muito obrigado, muito bom dia a você que a partir desse momento passa a acompanhar conosco esta nova edição do nosso Jornal do Sul de Minas para nós fecharmos a semana. Impressionante a rapidez com que essa semana se transcorreu. Já estamos aí na sexta-feira e ter você ao nosso lado em mais essa edição é um motivo de muita felicidade para todos nós, nesse que é o primeiro informativo do dia aqui pela nossa TV Postos. Esperando que tudo esteja muito bem, que esse dia aconteça na sua vida de uma maneira muito especial. O dia hoje se apresenta aí bastante interessante, agora impressionante como a gente percebe a queda na temperatura, né? Queda na temperatura sensível hoje. Lá no alto da Serra de São Domingos, conseguimos perceber aquela cerração, aquela neblina, hoje um pouco mais diluída, vamos dizer assim, né? Mais arejada, não está tão densa quanto a gente tem o costume de ver aqui nessas imagens lá do alto da Serra de São Domingos. Aqui, em frente à sede da TV Postos, a gente percebe um dia gostoso, temperatura muito amena, mas não temos aquele céu azul. Mas as previsões são muito boas para o final de semana. De acordo com a meteorologia, a probabilidade de que tenhamos chuva no final de semana vai despencar. Isso quer dizer que para as pessoas que apreciam aí uma bela piscina, enquanto dá tempo ainda, isso poderá acontecer nesse final de semana, porque a probabilidade de chuva irá diminuir bastante. Nós estamos ao vivo pela TV aberta, também pela Sky e já nas redes sociais, bastante para isso você acessar o facebook.com/Jornal do Sul de Minas. E desta maneira, você além de poder nos assistir pelo seu notebook, também pelo seu smartphone, ainda pode interagir conosco e essa interação também pode acontecer através do 37216955 ou do meu WhatsApp particular, que é o 991379649. 991379649. Temos os horários alternativos dessa edição, às 15 horas, também às 23 horas e 30 minutos e ainda a edição de hoje também chegando ao nosso aplicativo já no comecinho da tarde. TV Postos Play, se você não baixou, faça isso. Para o dia de hoje, os jornais locais trazem capas com assuntos diferentes. O Jornal da Cidade está aí na sua tela. Prazo de impugnação do IPTU 2019 é prorrogado até 5 de abril. Na foto mais central ali, um destaque para o jogo acontecido entre a Caldense e o Cruzeiro. Caldense enfrenta o América nas quartas de final do Campeonato Mineiro. Esse jogo vai acontecer segunda-feira, não entendo essas coisas da Federação Mineira. Segunda-feira, último jogo das quartas de final, ou seja, a Caldense e o América entrarão em campo sabendo dos resultados anteriores, o que eu não acho muito bacana. Já o Jornal da Mantiqueira, na capa de hoje, tem assunto diferente. Consumidores de postos poderão ter redução no preço da energia elétrica. É necessário ler a matéria para entender o porquê desta manchete. Também ali no Jornal da Mantiqueira, uma foto com destaque para o dia de hoje, que é o Dia Mundial da Água. E justamente por conta da data de hoje de extrema importância, é que nós estamos tendo o prazer de receber aqui ele que é, falo isso de uma maneira muito à vontade, fico muito à vontade para falar isso, na minha modesta maneira de avaliar, uma das grandes autoridades do assunto água no país. Engenheiro rodopiano Marcos Evangelista, que eu saúdo agora e abraço ao amigo, agradecendo a gentileza de estar conosco aqui. Bom dia, viu, rodopiano? Bom dia aos amigos da TV Postos, a você, Pedro, em especial, né? A minha população, os queridos Postos Caldenses, toda a região. É um prazer, mais uma vez, estar aqui conversando com você, um grande amigo, né, de infância. De uma vida, né? De uma vida, né? A gente estava conversando isso, inclusive, antes de começar o programa. Estamos aí para falar sobre o Dia Mundial da Água, né? O que a Organização das Nações Unidas, o que está sendo discutido a nível de Brasil, que praticamente vai afetar não só outras comunidades internacionais, mas a nossa também, né? Desde a nossa cidade até o nosso estado. Estamos às ordens aí para a gente conversar. Muito obrigado. Rodopiano, eu realmente considero você uma das pessoas mais entendidas do assunto água no nosso país. E por conta disso, você tem toda a propriedade para dizer se a data de hoje é mais para comemorar ou mais para lamentar o quadro que nós ainda temos no que se refere à água no planeta.
A data comemorativa de 22 de março, né, ela foi colocada a nível de mundo e praticamente em 1992 para 93 na Assembleia Geral da ONU, né? E na Rio 92, quando o encontro teve no Brasil, no Rio de Janeiro, houve a premissa de marcar mesmo, simbolizar o dia 22 de março, como essa semana inteira para comemoração de Dia da Água. Seriam eventos realizados em escolas, né? Seriam feitos caminhadas, recolhimentos de lixo, uma forma simbólica, né, para todo mundo ter aquela reflexão, a conscientização da questão de preservar os recursos naturais, né, e a água não está desassociada em relação ao solo, né, também ao ar, né, nós temos todo o ciclo hidrológico em termos da evaporação, que há precipitação, o escoamento ou infiltração das águas. Então tudo isso era para levar às escolas, né, para que gestores de serviços, né, pessoas ligadas à academia, escolas de ensino fundamental, todos nós como ser humano, tivesse a conscientização. De uns tempos para cá, né, eu acho que houve uma mudança, inclusive na própria Organização das Nações Unidas, né, a SEMAI, inclusive, a Associação Nacional de Serviços Municipais, a qual a gente pertence, recebeu um prêmio também, um pergaminho de ouro, né, em relação às atividades que ela desenvolve. Eu acho que, além da conscientização, Pedro, nós temos que partir mesmo para a parte executiva das medidas que tem que ser feito, né? A gente sabe das dificuldades financeiras que o mundo está passando, que o Brasil está passando, mas a gente não pode arredar o pé em relação aos desafios, né? Tanto é que a gente vai fazer um congresso esse ano em Cuiabá e para discutir com a sociedade brasileira para falar quais são os novos desafios, como se fazer, né, a gestão dos serviços e preservar as águas, os recursos naturais com pouco dinheiro, né? Fazer muito com pouco. Eu acho que agora, daqui para frente, não só a questão da conscientização, que é importante, né, para o ser humano, mas principalmente desenvolver tecnologias, né, desenvolver serviços que possam atender, preservando os recursos naturais, o desenvolvimento que a humanidade tem que fazer, né? Então, no meu modo de entendimento, né, não só o meu, esse ano é um momento muito específico porque a Organização das Nações Unidas determinou que, a nível de mundo, nós vamos discutir a questão da conscientização, da equidade da água, quer dizer, a preservação, mas um direito fundamental a você ter o acesso à água. E eu falo água de boa qualidade, que muitas vezes alguns países têm acesso à água, mas sequer de qualidade. Quando você fala isso, você está falando de água potável ou água Potável também utilizada para outras utilidades, né, de uso múltiplo de utilidades, né? Existem dados, por exemplo, são assustadores, né? A nível mundial, né, a gente tem indicativos, a própria Unesco determina, que nós, hoje, falando aqui, 1,8 bilhões de pessoas não têm acesso à água. É uma coisa maluca. No planeta. É uma coisa Você maluca. imagina o que é isso? Se continuar nessa proporção até 2050, a projeção é de praticamente 3 bilhões de pessoas. Se o mundo hoje tem um pouco mais de 7 bi, não é isso? A metade do planeta não tem acesso à água. Então é uma coisa assustadora, porque relacionada à água tem a produção agrícola, tem a questão do alimento, tem o desenvolvimento da indústria, tem a parte de reflorestamentos que deve ser feito, né? Porque tudo aquilo que tem relação com a água e não tem a água, né? Você tem processo de desertificação, você aumenta a quantidade desses elementos químicos que existe presente na camada atmosférica, mas que aumenta a disponibilidade desses elementos químicos que, na maioria das vezes, são nocivos. Por exemplo, dióxido de nitrogênio, de nitroso, o dióxido de carbono, né? Por exemplo, outros elementos, o metano. Então, quando você tem esses gases chamados efeito estufa, né, o próprio vapor da água, você acelera essas atividades, automaticamente, quem vai receber isso aí de ação contrária é o próprio ser humano. Então, são coisas que a gente tem que conversar muito, né? A questão, por exemplo, da água está envolvido com a erosão do solo. Bilhões e bilhões de toneladas de solo são perdidas anualmente, né? O crescimento populacional
Você vai ter populações, uma densidade demográfica grande de populações em determinadas regiões, né, intensa, onde não existe água. Por exemplo, no Brasil, 70% do todo o recurso hídrico disponível está na região norte do país, Amazônica, né? Na região centro-oeste, ali para o norte. Mas praticamente só 3% da população está lá. O restante da população sudeste, sul, né, 60%, é o contrário, você tem 10, 20% de disponibilidade hídrica. Então, todas essas questões que passam por planejamento, etc., têm que ser repensadas. Essa é a minha visão para o Dia Mundial da Água. E a gente sabe, né, Rodopiano, que há milhares de anos não se aumenta a quantidade de água no planeta. É a mesma quantidade de milhares de anos atrás. Né? E acaba ficando uma conta maluca, porque na contramão disso a população só aumenta. Ou seja, nós temos a mesma quantidade de água que tínhamos há milhares de anos atrás para uma população que já não é mais a mesma de milhares de anos atrás. Como é que se equaciona isso? A equação é simples, né? Ela passa por uma reestruturação em termos de planejamento e uso, né? Hoje a gente tem que dizer para a população que o uso racional tem que ser estabelecido e ficar, né? Você imagina com esses acidentes por mudanças climáticas que está acontecendo nas Filipinas, né? Agora na África, recentemente, né? Com disponibilidade para cada habitante em torno de 50 litros por dia, né? Se você fizer uma média, vamos comparar com a nossa cidade, que é em torno de 160, 165 litros habitante dia. Chega a algumas casas no Morumbi, em torno de 500, 600 litros de água por dia. Isso aí é astronômico. Então a população tem que, daqui para frente, equacionar essa água falando o seguinte: eu tenho que fazer com que ela infiltre cada dia mais, que tenha um equilíbrio, né, em termos de disponibilidade no período da seca, tranquilo, que eu tenha água durante o ano inteiro, né? Uma das coisas também das mudanças climáticas, a partir do momento que muda todo esse ciclo hidrológico, você tem maiores previsões de enchentes e inundações, né? Você tem chuvas intensas em curto prazo e um período maior em termos de estiagem a longo prazo. Sim. Nós tivemos uma seca em 2014, você lembra disso, graças a Deus posso ainda, mesmo sendo uma cidade localizada em altitude, né? Mas o Estado de São Paulo teve que multar o cidadão em função da falta do abastecimento e outras cidades do Brasil. E tem nos períodos desses, que começa de janeiro, vai até abril, março, de períodos de chuvas intensas, com grandes precipitações, e vocês vejam os resultados aí, São Paulo, Rio de Janeiro, alagou tudo. Nós tivemos um problema seríssimo em Poços de Caldas, recentemente, na questão de enchente. Tudo isso aí em função da ação que o homem está fazendo. Não adianta. Um dado interessante, de 1971, né, até 2020, a diferença de temperatura da superfície dos oceanos passa de menos 0,47 graus Fahrenheit para mais 0,94. Então, se você vê a proporcionalidade, vai subir quase de 1 grau e meio, temperatura dos oceanos de 71 até o presente momento. Então, quer dizer, tudo isso aí vai alterar as condições do planeta. E não adianta pessoas achar que não altera, altera, né? Toda a atividade antrópica intensa, ela altera as condições, né? É simples. Começa a jogar sujeira nos bueiros, vai entupir, né? Em algum ponto mais baixo vai retornar essa água, né? Você começa a formar desenvolvimento sem controlar, por exemplo, a erosão do solo. Em algum momento, aquele material vai depositar em algum lugar, né? Ele sempre está disponível em algum lugar. Você vai tirar de um ponto e vai jogar no outro, né? Então as pessoas não conseguem enxergar isso. Então é uma coisa que a gente tem que refletir muito. Eu acho até, Rodopiano, sem querer ser exacerbado demais, que a data de hoje é tão importante, mas tão importante, esse Dia Mundial da Água, e tão pouco refletida, que se nós fôssemos olhar e ter uma visão mais ampla da gravidade da situação, hoje tinha que ser feriado mundial, sinceramente, porque não há vida nesse planetinha que nós habitamos sem a água. Nós temos um pequeno e breve intervalo, vamos voltar daqui um pouquinho e você continue conosco.
Muito bem, estamos de volta ao vivo aqui dos estúdios da TV Poços nesse dia tão importante que é o Dia Mundial da Água. Mais do que um dia de reflexão, é um dia de atitude de cada um de nós, né? Consumir aquilo que nos é necessário apenas, parar de esbanjar e principalmente parar de achar que a água é perene, que ela não vai acabar nunca. Nós precisamos ter essa maneira de raciocinar e de agir. Me permita aqui, Rodopiano, retribuir votos de bom dia que nós estamos recebendo do Haroldo Ferrari Felisberto, está lá nos Estados Unidos, nos assistindo. Um abraço. Renato Ushida, que está lá em Brasília. Um grande amigo. Deixando um grande abraço para você. Obrigado. Não é? O Edson Herrera também. A nossa querida telespectadora Cleusa Poloniata. A Cleusa fez uma indagação aqui, Rodopiano. Eu não vou registrá-la, Cleusa, porque na verdade o Rodopiano já ocupou, mas não ocupa hoje o cargo de diretor do DEMAI. E o assunto que você aborda aqui é um assunto bastante particular, seu, de Poços de Caldas, que o Rodopiano não tem como responder nesse momento. É isso? É um assunto bem particular mesmo, viu, Cleusa? Por isso que eu não vou colocar a pergunta aqui, porque é uma coisa sobre água do bairro, e aí já foge da atribuição que ele tem nesse momento. Ô, Rodopiano, nesse dia 22 que nós estamos vivendo, que é o Dia Mundial da Água, você que responde pela vice-presidência da ASEMAI, que é a Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, uma entidade de uma respeitabilidade enorme. Eu tive a honra de ser um dos apresentadores daquele enorme congresso que nós sediamos aqui há 4 anos atrás e pude ver, ainda que leigo no assunto, o tamanho da entidade e a seriedade com que vocês tratam o assunto saneamento. Nesse dia 22, qual que é o posicionamento da ASEMAI nesse sentido, Rodopiano? Ok. Pedro, eu vou até pedir desculpa aos telespectadores, se você me permitir, a TV. Eu vou ler um pronunciamento oficial da ASEMAI em relação ao Dia Mundial da Água, né? E a sua emissora e o seu programa é o primeiro do país que está recebendo esse comunicado. Fico muito honrado. Então, a TV Poços fica muito honrada com isso. Com todo o carinho e respeito que eu tenho com a população da minha cidade também. Então, qual que é o posicionamento da ASEMAI sobre o Dia Mundial da Água, né? No momento em que celebramos o Dia Mundial da Água, estabelecido pelas Nações Unidas de 22 de março de 1992, a Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, a ASEMAI, com sede em Brasília, reitera o seu histórico compromisso junto aos municípios brasileiros que diariamente se dedicam à preservação dos recursos naturais do planeta com sistemas de saneamento sustentáveis e conectados aos anseios da população. Em 35 anos de fundação, a ASEMAI tem contribuído para a evolução dos serviços municipais que respondem pela operação de 25% do saneamento brasileiro. Apesar das dificuldades, os municípios se fortalecem cada vez mais como protagonistas desse setor, na medida em que priorizam o equilíbrio entre o atendimento dos cidadãos com a qualidade sem comprometer as gerações futuras. Reconhecido internacionalmente como direito humano, o acesso à água é vital para resgatar a dignidade das pessoas, promover a saúde e a inclusão social. Por isso, a ASEMAI defende um modelo público de saneamento básico, no qual o cidadão é colocado no centro das políticas públicas. Cuidar da água sob a gestão pública é garantir a qualidade de vida de todos, é proteger as nascentes, é permitir o controle social, é olhar o cidadão comum. Como direito da humanidade, a água não pode ser transformada em rota de lucro. Pelo contrário, deve ser canal para a sobrevivência de forma plena e igualitária. Neste Dia Mundial da Água, que todos nós, gestores, técnicos, estudantes, profissionais de saneamento básico, população de forma geral, possamos fazer uma profunda reflexão sobre a importância de cuidar dos recursos naturais, combatendo a ação destruidora do homem. Quando enxergarmos a água com o respeito que ela merece, passamos a ser capazes de contribuir para a construção de políticas públicas sustentáveis e aceitáveis. Água é vida, água é saúde, saneamento é saúde e é qualidade de vida. Portanto, aí, como disse o próprio engenheiro rodopiano Marcos Evangelista, o Jornal do Sul de Minas recebendo em primeira mão esse pronunciamento, esse texto oficial
da ASEMAI, que é a Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, o que muito honra ao Jornal do Sul de Minas e à TV Poços como um todo. E já que está na nomenclatura da entidade o termo saneamento, também é uma preocupação, não é, que precisa ser levada em conta nesse Dia Mundial da Água. O Dia é da água, mas o saneamento é primo e irmão da água de boa qualidade, né, Rodopiano? Com certeza. O saneamento é uma prestação de serviço à população. Quem é dona do serviço é a população brasileira, né? Ligado a esses eixos, vamos dizer assim, a partir da Política Nacional de Saneamento, né, nós temos a água, o esgoto, os resíduos sólidos, né, de forma geral, né, e a drenagem urbana, o controle dessa drenagem. E tudo isso é desenvolvido, o saneamento, através da matéria-prima, que é a água, né? Se você não tiver água no processo, você não gera esgoto, você não trata o esgoto, você não contribui para retirar aquela quantidade de poluentes também, né? E que é um fator primordial, né? Porque através da falta de tratamento de esgoto, você pode lançar também quantidades maciças de cargas, por exemplo, de dióxido de carbono e de metano no ar atmosférico, além de outras poluições difusas. Então, essa característica da água tem que ser preservada por nós, que somos associados. O Departamento de Água, por exemplo, é um dos grandes associados, né, nosso e outras empresas de saneamento no Brasil, porque se a gente não preservar e a população não entender essa racionalidade, automaticamente vai faltar matéria-prima para ser distribuída à população. E não só à população, né? Por incrível que pareça, do total da água do planeta, apenas 1% é utilizado para consumo humano. 1%. O restante, 70%, para agricultura, 20% para a indústria, né? E o restante é água disponível para outras atividades. E dentro desse restinho que existe dos 100%, apenas 1% é para consumo. Então, às vezes as pessoas olham que a água é só para abastecimento, para dessedentação animal humana. Não. A água, ela interfere diretamente para o setor produtivo, né? A agroindústria está ligado, né? Toda a área de preservação, de desenvolvimento, de modelos, por exemplo, de alimentação, né? Por exemplo, como é que você, não tendo água, como é que você vai distribuir, hortaliça, por exemplo, hortaliça, né? Disponibilizar peixes, né, para a população. O gado desenvolve, o desenvolvimento dos fertilizantes e assim vai. Então é uma cadeia complexa que está envolvida a água. Então, para nós o saneamento, a água é vital, é de suma importância. Caso contrário, você não tem ela na hora que você abre a torneira. Hoje, logo cedo, eu recebi do jornalista William de Oliveira, pelo WhatsApp aqui, o jornalista William de Oliveira é também o assessor de comunicação do nosso amado Departamento Municipal de Água e Esgoto, e ele me enviou uma foto aérea, suponho eu que de um drone, das obras da ET, da nossa estação de tratamento de esgoto, que segundo o texto está em fase de conclusão finalmente. A novela Direito de Nascer perde longe, não é? Para esse imbróglio que lamentavelmente tornou-se a nossa ET ou a construção da nossa ET por uma série de fatores, né? Empresas que abandonaram a obra, enfim. E agora estamos realmente em fase de conclusão, Rodopiano? Bom, eu estou lotado ainda no Departamento de Água, eu trabalho na área de produção, né? Sim. Com o maior carinho, eu já estou há 30 anos, né? E fui diretor também, e juntamente com a nossa equipe, né? De pessoal interno do DEMAI, agora presidido pelo nosso diretor-presidente, Menezes, que é também de carreira, né? Eu, inclusive, que iniciei a obra da Estação de Tratamento de Esgoto, na administração Sebastião Navarro, e agora a notícia que nós temos que ela está sendo concluída, né? No sentido de disponibilizar e melhorar as condições de tratamento do esgoto próximo ao Rio Lambari. É uma obra de suma importância para o município. Não vou entrar em detalhes aqui por N motivos, porque depois que eu saí da administração do DEMAI, várias administrações me sucederam, né? Mas o grande foco e a importância é a inauguração dessa estação. Também. Né? Vai ser um legado, né, que Poços vai construir. Né? É
É um dinheiro nosso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É um dinheiro que o brasileiro contribuiu, foi retirado para uma obra de suma importância. No país, poucas cidades vão ficar no nível de Poços de Caldas, né? Hoje nós vamos ter praticamente 100% de água tratada, distribuída em qualidade, 100% de esgoto coletado e transportado, e praticamente daquilo que é coletado e transportado, existe sim as ligações clandestinas, são combatíveis, né, por qualquer administração, mas nós vamos ter oportunidade de tratar 100% de esgoto. Que cidade no mundo, né, tem essa condição? E mesmo assim, numa topografia totalmente adversa de uma situação natural. Você vai em muitas cidades, tem lá uma estação, um reservatório, o resto é distribuído por gravidade. Poços de Caldas não. A estrutura é imensa. Né? São mais de 1.000 quilômetros de rede de água e rede de esgoto na cidade inteira. Então, isso aí eu acho que é um grande ganho, não só ambientalmente, mas também de responsabilidade, inclusive, com os nossos irmãos paulistas, né? Porque todo o esgoto encaminha para a represa de Caconde. Ou seja, você está nos dizendo que, felizmente, vivemos em Poços de Caldas, mesmo antes da inauguração da ET, uma situação privilegiada. Quanto que nós temos em Brasil, em nível de Brasil, de saneamento? Chegamos a 50%? Hoje nós temos dados, inclusive que a gente trabalha com outras entidades, né? Existe também a Trata Brasil, que trabalha esses dados, mas nós temos os nossos dados próprios, né, da própria SEMAI, daquilo que é compilado pelas companhias estaduais, as privadas e também nosso setor, que corresponde a 25% do saneamento brasileiro, que são as empresas e autarquias municipais. Hoje, no Brasil, praticamente o desenvolvimento da água, de distribuição, eu não vou te falar de qualidade, tá? Eu não posso atestar, mas de água disponível à população, hoje nós temos praticamente mais de 90% no país. Esgoto se alcançou muito, fizeram obras, né, desde o Planasa, da época do governo militar para cá, houve um interrompimento, principalmente na questão da discussão da privatização ou não. Hoje, por exemplo, o mundo está restatizando tudo. Né? Antigamente houve uma proposta de privatização, nós estamos inclusive conversando com o governo federal, esse modelo, foi aberto um caminho para a gente está discutindo com esse governo, com governos passados, a questão do serviço público continuar sendo essencial, um direito fundamental de controle social da própria população, porque a partir do momento que você tem um controle vital de um produto que é natural, que você vai passar para a iniciativa privada, você tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Porque em termos de preço, em termos de controle de reclamações, etc., como a senhora está fazendo aí. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que hoje a parte de esgoto também se evoluiu. Chegamos a quase 70%. Muito bom. Mas tratamento em si, apenas 30%, 40%. Perdas de água no sistema, quase 45%. Então, tudo aquilo que se produz, até chegar na casa do consumidor, se perde no caminho em 40%. É um desperdício tremendo. Então, nós temos que fazer o nosso dever de casa. Nós sabemos das nossas responsabilidades em relação a manter o serviço intermitente, né, de forma permanente, aliás, mas que tem uma redução de perdas, que esse é um dever nosso. E a população fazendo a parte dela. E com preço justo. Porque não adianta nada você também ter tarifas que não condizem com a realidade e, de repente, não prestar um bom serviço. Fatalmente, você passa para a iniciativa privada, que vai aumentar o preço da tarifa para compor todos aqueles preços. Não só de custeio, mas também de investimento. Então, tem que ser um modelo com racionalidade, um modelo planejado e que tenha condições de autossustentar. Porque, caso contrário, você sabe, cada dia mais tem menos dinheiro do governo federal, do governo estadual, as prefeituras praticamente estão todas sucateadas, então nós temos que ter essa autonomia como empresa de saneamento. O setor elétrico, né, mesmo com as tarifas, as pessoas reclamam, por que ele tem um modelo energético interessante para o Brasil? Porque ele tem renda. Né? Se não tivesse dinheiro, nós teríamos aí, a tua televisão hoje não estaria funcionando. Né? Então nós temos que ter essa visão como cidadão também. Nos assusta um pouco, ou me assusta um pouco, Rodopiano, quando, mesmo diante de tudo isso que nós estamos falando, do cuidado que nós precisamos ter com a preservação dos nossos mananciais, com a preservação da água como um todo, me assusta quando ouço de você esse percentual altíssimo de desperdício, de perda de água. Além do desperdício, tem a perda, que são coisas, acho que, distintas. Desperdiçar água
é a amiga achar que mangueira de jardim é vassoura e fica ali, né, e varre e lava a calçada. Né, e isso é desperdício. Agora, a perda de água do sistema como um todo é uma coisa quase que inconcebível para 19, quase 20 anos do século XXI. Com certeza. Tem muitas coisas que, Pedro, eu acho que é uma questão de paradigma cultural mesmo, né? Eu acho que eu não sei se é a influência que a gente tem e acha que tem muito e pode esbanjar, né? A gente, eu acho que nunca passou por uma guerra mundial internamente, a nível de Brasil, mesmo participando. Nós tivemos, sim, os pracinhos, foram na Itália e tal. Alguns deles nem desceram dos navios, né? Mas tivemos a participação da FEB, muito interessante. Mas nós nunca passamos por necessidade de fome, de sede. Eu acho que o dia que, Deus me livre e guarde, esperamos não passar, mas eu acho que vai repensar. Né? Por que a Europa, o Japão... Tem uma outra visão. Né? Por quê? Porque eles passaram momentos difíceis da vida deles. E o Brasil é um país novo ainda, né? Comparando com os outros países do mundo. Então, eu acho que se a gente tem toda a condição climática, temos os recursos naturais ainda que são favoráveis, né? E se a gente tem um povo que realmente luta para desenvolver tecnologia e dinheiro e sustentabilidade, empregabilidade, né? Eu acho que muda, né? Agora, o fator primordial que eu acho disso tudo, do planejamento, aí eu vou ser um pouquinho pesado no que eu vou falar, mas é um pensamento meu individual, talvez não represente nem um pensamento da SEMAI, se a gente combater e lutar contra a corrupção no planeta, isso não é só Brasil, esses dias eu vi até na televisão discussões internacionais, até nesse modelo olímpico agora, gente envolvida com corrupção no Japão. Né? Aí lá eles sentem uma vergonha imensa. Se a gente cuidar do planejamento, fazer o dever de casa, mas sim punir de forma exemplar a corrupção, porque é ali que estão os recursos para gerar os serviços do Brasil. Eu acho que nós vamos ter um ganho astronômico. Né? Mas isso não é falácia da boca para fora, é de medidas realmente punitivas que sirvam de exemplo para combater esse modelo nefasto. Porque não é a gente que está hoje aqui com 50, 55 anos, né? Mas sim as gerações futuras. O que nós vamos deixar para essa geração? Né? O que os pais da gente deixou, né, para a gente estar aqui hoje falando? O que a gente vai deixar para o futuro dos nossos filhos? Nós estamos discutindo isso. Então o modelo da corrupção ele tem que ser extinto na organização brasileira, seja política, econômica, empresarial, de forma plena. Aí eu acredito que não só o Brasil, mas a população do mundo. É uma utopia? É, mas a gente tem que acreditar nisso. E trazendo isso para a nossa mesa, né, para a mesa do Brasil, nos deixa indignados quando há pessoas que ainda criticam o Ministério Público, a Operação Lava Jato, que bate de frente com isso que o Rodopiano está falando. Nos admira muito. Nós temos mais um breve intervalo, bem rápido, e vamos voltar daqui um pouquinho. Estamos de volta aqui pela nossa TV Poços com a edição de hoje do nosso Jornal do Sul de Minas, ao vivo, recebendo hoje ele que é um dos grandes nomes do assunto água no país, o engenheiro Rodopiano Marques Evangelista, que ocupa também a vice-presidência da ACEMAI, esse importante órgão que é a Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento. E anualmente a ACEMAI faz o seu, como é que eu chamo de congresso? Simpósio? Até o evento de Fortaleza era uma assembleia geral dos nossos associados. Okay. Hoje a gente tem praticamente 2.200 associados no Brasil, né? De água, esgoto, drenagem e limpeza urbana, resíduos sólidos, de forma geral. E a partir de Fortaleza para Campinas, né, a gente resolveu, como é um congressamento anual, né, que a gente chama a população, os governos, né, o Congresso Nacional, as assembleias e a população de forma geral, a gente achou, assim, em termos de planejamento, porque
A vice-presidência nacional, estatutariamente, eu tenho a obrigação também de coordenar esses eventos. E na discussão dentro do Conselho Diretor Nacional, nós achamos melhor, em discussões em Brasília, que passasse a sair para um evento também de participação maior da sociedade brasileira, no sentido de não ficar uma assembleia restrita apenas para nós técnicos da área de saneamento. Então nós resolvemos transformar não só a assembleia, continua a assembleia, né, as discussões das políticas públicas continuam a se desenvolver, muitas ações, Pedro, que hoje o cidadão ele tem de recebimento de serviço ou de financiamento, sai da SEMAI, por incrível que pareça. Aí a gente resolveu transformar isso tudo num congresso. Então a gente trouxe a academia, entendeu? Colocamos um prêmio também startup, muito interessante, que é pegar aqueles modelos de alunos que estão assim, lançando no mercado de trabalho, seja a nível técnico, pós-médio ou a nível superior, e ter a relação direta com os fornecedores, a indústria de tecnologia. Então, por exemplo, vai ter também ações de startup lá, uma feira de saneamento incrível, né? Então, é um congresso. Hoje, você pode falar que o congresso da SEMAI é um dos maiores da América Latina, né? E eu disse que é anual, nós tivemos o privilégio de receber há 4 anos atrás, se eu não estou equivocado, um enorme evento, que é esse, numa enorme estrutura montada, ocupando todas as dependências do Palace Cassino, e ainda foi montado um anexo ali, maravilhoso, de altíssima qualidade, com tendas, com ar refrigerado, enfim. E agora, esse evento acontece no começo de maio, em Cuiabá. Cuiabá. É a primeira vez que a SEMAI está levando todo esse congresso de desenvolvimento e discussões de políticas públicas ao Centro-Oeste. Nunca tinha sido realizado, né? A gente pensou talvez levar para a região norte, mas a região norte tem um problema muito similar, que as distâncias das cidades são muito grandes, né? Então a gente resolveu pegar a região norte, centro-oeste e compilar, porque a SEMAI tem 13 regionais no Brasil, e fazer em conjunto com a regional nordeste, a regional centro-oeste, né, esse evento grandioso. Nós estamos participando com o apoio, né, das entidades de governo, do próprio governo do estado, a prefeitura de Cuiabá, dos nossos patrocinadores, fornecedores, dos próprios associados, né? É um evento que a gente está esperando aí, Pedro, de 2.000 a 3.000 pessoas, né? Aqui em Poços nós tivemos quanto naquela época? 3.000 pessoas. Eu acho que Poços bateu recorde, né? Eu acho que foi um dos maiores eventos, ou o maior evento que a SEMAI já desenvolveu até hoje. Eu já até falei para o nosso prefeito Sérgio, né? Estamos à disposição, sabemos às vezes das dificuldades da prefeitura momentaneamente. Inclusive o ano que vem nós estamos discutindo para trazer o evento para Minas Gerais de novo. Quem já se aportou, logicamente, nós vamos discutir isso aí em assembleia, lá em Cuiabá. A Uberlândia já quer o evento de qualquer jeito no Triângulo Mineiro, né? Tem um desenvolvimento do agronegócio muito intenso lá. E Cuiabá, eu tive o prazer de estar lá com o governo do estado, com o próprio secretário da Fazenda, o próprio governador e o próprio prefeito de Cuiabá. É um desenvolvimento assustador, né? E eles vão abraçar essa ideia. Então esse evento vai ser interessante porque de 6 a 10 de maio vai estar todo o Brasil, então, inclusive os organismos internacionais na cidade de Cuiabá. Eu já convido o Poços Caldense, e parece que tem até trabalhos de Poços, eu acho que alguns do DEMAI, da Unifal, de professores também que vão estar participando, eu acho que 4 trabalhos de Poços, né? Mas vai uma feira para 2.000, 3.000 pessoas, 62 estandes, discussões intensas, decisões, não é só discussão, né? Startup, visitas técnicas, né? Toda a tecnologia da indústria na área de saneamento vai estar lá presente, né? E o que é interessante, esse ano a SEMAI, que foi criada em Poços de Caldas, né, na época do governo Zé Aurélio Vilela, em 1984, está completando 35 anos. Né? É uma data para ser uma data comemorativa para Poços de Caldas, claro, porque foi criada aqui, o estatuto e a primeira diretoria foi aportada e apresentada e eleita aqui em Poços, em 1984. E aos 300 anos de Cuiabá também. Ah, é? Então o evento dos 35 anos com o Congresso vai estar fechando o encerramento das festividades da cidade de Cuiabá, que está comemorando 300 anos de existência. E vocês trabalham nesses eventos com uma temática anual? O que nós vamos ter lá esse ano? Novos desafios. Né? Curto e grosso, né? Curto e grosso. Né? A gente discutiu, vamos falar sobre controle, já discutimos, vamos falar sobre a questão dos resíduos, dos recursos hídricos. Não, qual que é os novos desafios, nós, como gestores, prestadores de serviço,
de dar um bom exemplo e melhorar o serviço cada dia da população brasileira, inclusive com a participação do governo, né? Nós vamos ter lá ministros de Estado, secretários nacionais, para cobrar dos mesmos investimentos para o setor, né, da área de infraestrutura. Ô, Rodopiano, a gente sabe que ainda é muito precoce o novo governo federal, está começando a tomar pé da situação, mas vocês já estão mantendo um contato administrativo com o governo federal novo? Independente da questão pragmática de ideologia política, Claro. porque a SEMAI é uma entidade que defende políticas públicas, porque dentro da SEMAI nós E a temos partidária? 65 conselheiros de vários partidos no Brasil. Sim. Tá? Então a gente não discute essa questão, deixa para o lado individual, pessoal de cada um. Lá, o assunto é saneamento básico eficiente, é isso que a gente quer. Então, todo governo, né, que tenta sentar com a gente colabora. Aqueles governos, por exemplo, no governo passado nós tivemos um entretenimento com esse senhor que recentemente está aí né, nas suas devidas condições com os problemas aí. Nós tivemos problemas seríssimos com esse senhor na presidência da República. Por quê? Porque ele falava uma coisa para a gente, vamos abrir o espaço para discutir a questão da privatização do saneamento. Nós temos o ente privado, que nós respeitamos, temos o ente estadual e temos o ente municipal. Eu acho que o saneamento é universal, é de todos. Aquele que tiver o melhor modelo de apresentar em tarifas módicas e qualidade de serviço, ganha o serviço em qualquer cidade. E esse senhor, por diversas vezes, infelizmente, teve a hombridade de assumir compromisso com a gente e chegar na hora. E não cumpriu. Não cumpriu. Então, ele editou 2 medidas e foi derrotado no próprio Senado, mesmo ele tendo a maioria. A SEMAI foi lá, fez o seu dever de casa e paralisando essa medida provisória. Com o novo governo, eles chamaram a gente para sentar, chamaram. Nós estamos conversando desde a época da comissão provisória, né, com todos os representantes desse novo governo, e abriu um espaço para que a gente pudesse falar, essa medida provisória, ela não é benéfica nem para o setor público, nem para o setor privado. Nós temos pontos de convergência, aquilo que é de convergência nós vamos aprovar, e tem pontos divergentes que nós temos que sentar com a sociedade e discutir. E houve, mesmo com uma intenção do atual governo, no sentido de privatizar o setor de infraestrutura, tanto é que está privatizando os aeroportos, né? Temos coisas que nós temos que realmente privatizar para melhorar o serviço da universalização. Mas saneamento a gente quer discutir, o setor de energia, que são matrizes que a gente tem que ter um certo domínio e controle. O governo nos abriu essa proposta. Então aquilo que for bom, a gente aprova. Aquilo que for ruim, a gente discute. Aquilo que for muito ruim, nós vamos ser contra. Então essa é a posição nossa, o governo está nos respeitando em relação a isso. O próprio Senado e a Câmara dos Deputados têm dado essa participação, porque a SEMAI tem um papel importante representando a população brasileira. Então, nesse sentido, nós estamos discutindo, tanto é que o governo vai se fazer presente no Congresso e tanto é que ele abriu espaço para a gente nesse sentido. A população não sabe, mas eu estou passando em primeira mão, todas as ideias para a melhoria do saneamento já estão na mão do presidente Bolsonaro e do Congresso Nacional. Então, a medida do ex-presidente Temer foi paralisada, tá? O Congresso entendeu que a medida não satisfazia o setor, então agora nós estamos desenvolvendo outro modelo. E você, com isso, está nos dizendo que sente bons ares nesse novo governo? Bom, a gente tem que acreditar nas pessoas, né? A política brasileira está passando por um momento muito difícil, mas a gente tem que acreditar ainda nas pessoas, né? Se não for dessa forma, né, a SEMAI vai estar sempre atenta, né, defendendo os interesses do município e do próprio cidadão, no sentido, né, de ter um diálogo amável, amigável, para construir alguma coisa. Caso contrário, aí a SEMAI tomará as medidas pertinentes judiciais junto aos tribunais superiores. A gente tem condições para isso também. Mas acreditamos que a gente está construindo um modelo muito interessante para o Brasil. Que passem os anjos e digam amém. Se Deus quiser. Não é isso? De 6 a 10 de maio, em Cuiabá, mais um grande evento promovido pela SEMAI. E é a SEMAI que eu tenho certeza tem um olhar muito próprio, muito profundo para a data que nós estamos vivendo hoje, que é o Dia Mundial da Água. Rodopiano Marcos Evangelista, muitíssimo obrigado pela gentileza de você ter achado
uma brechinha na sua agenda para estar conosco aqui. Foi muito bom tê-lo e rever o amigo. Eu que agradeço mais uma vez à TV Pós, a você, Pedro, especial, a toda a equipe da TV Pós, né, a população brasileira de forma geral e a minha população, que é da minha cidade, que eu vivo, que eu moro, eu viajo participando, fazendo. Não, a SEMAI não faz só evento, que às vezes a pessoa acha que a SEMAI está... Não, é um dos itens que a SEMAI. A SEMAI é uma instituição que hoje está no Brasil, tem a sede em Brasília, temos 3 regionais, né? Temos também assento em Nova York, na ONU, né? E é uma entidade muito grande, com 2.200 associados, né? É uma diretoria que trabalha efetivamente dioturnamente. Então, estamos às ordens pelo site www.asemai.org.br. Lá você vai ter todas as informações, telefones de contato, tá? O que vocês precisarem. Mais uma vez, muito obrigado. Em nome da SEMAI, vamos refletir, vamos comemorar esse dia tão importante para o mundo, que é o dia 22 de março, que é o Dia Mundial da Água. E me permito ainda agregar, mais do que refletir, ou além de refletir, vamos ter ações, né? As mais simples que sejam, em prol da nossa água. A você que esteve conosco, muitíssimo obrigado e o desejo sincero de plenitude e de felicidade para esse seu dia. Bom final de semana e até segunda-feira.